Reflita com frequência com que rapidez as coisas que existem ou estão vindo a existir são varridas e levadas embora. Sua substância é como um rio fluindo incessantemente. Suas ações estão em contínua mudança e suas causas estão sujeitas a infinitas transformações. Quase nada permanece muito tempo em pé. Dessa maneira, não é um tolo quem muito se orgulha, sofre ou se lamenta em meio a este fluir, como se ele próprio permanecesse por muitas gerações? Seja muito bem-vindo, guerreiro, a mais um episódio aqui da nossa série O Ano Estoico, uma série onde eu, Daniel Franco, aprofundo com você sobre o estoicismo de forma prática, com guias práticos como você pode aplicar na sua vida aquilo que eu aplico, aquilo que eu vivo, para que você se torne o que, Daniel? Um homem com autodomínio, um autodomínio emocional, tome decisões mais sábias e, obviamente, através disso, construa um legado na tua vida que você possa deixar aí para as pessoas, para a tua família, para os seus familiares, para todos aqueles que habitam perto de você. E o que eu quero que você faça neste momento, antes mesmo de eu aprofundar na meditação de hoje de Marco Aurélio, que está extraordinária, sensacional, que você se inscreva no canal para receber conteúdos tanto sobre estoicismo, como você vai ver aqui agora, como os conteúdos sobre inteligência emocional e neurociência. Essa tríade que eu acho essencial, fundamental para que o homem assuma o domínio da tua própria mente. Então clica aqui no botão, se inscreve e vamos para a primeira etapa aqui da nossa divisão, da nossa meditação, que eu dividi em quatro. A primeira, o que é que ela diz? Reflita com frequência com que rapidez as coisas que existem ou estão vindo a existir são varridas e levadas embora. Cara, a gente vive num mundo líquido. Só que eu já quero trazer de antemão aqui para você, já algo meio polêmico. Hoje nós vivemos relações líquidas. Relações não deveriam ser líquidas como estão sendo vividas. Ou seja, uma relação que ela termina por qualquer motivo, não existe nenhum tipo de esforço ou nenhum tipo de busca no melhorar, no desenvolver, no tomar decisões mais sábias, assertivas dentro dela. É simplesmente, cara, não tá bom para mim, eu acho que não tá bom para você, vamos terminar aqui, todo mundo segue sua vida, a gente encontra outra relação. De relação que não tá boa, a relação que não tá boa, ninguém fica com ninguém. Esse é o grande ponto. E o relacionamento é a área da vida onde você mais vai desenvolver a tua consciência, o teu autodomínio, as suas emoções. Por quê? Porque é bem provável que lá você encontre um espelho seu. Obviamente que isso não significa que você vai morar na tua relação. Se você se conectou, por exemplo, com uma mulher que ela, por algum motivo, tem um comportamento que seja nocivo, uma relação abusiva, tóxica, e é possível sim, tá? Não pense que, como falam por aí, somente o homem é o cara perverso, o mal e tudo mais, enfim, né? Existe também as mulheres que possuem ali o narcisismo ou possuem outras características que podem ser nocivas. Você vai entender isso. Mas nesse processo, você desenvolve as suas emoções do autodomínio. Era um sinal claro de que se uniu dessa forma, existia algo em você que precisava ser trabalhado e ainda não foi. E você começa a perceber. Mas o que é que Marco Aurélio quer, aprofundando nessa parte aqui, ele trouxe? Ele quer que você perceba que as coisas têm um fim. Tudo tem um fim. Tudo tem um fim natural. O qual é esse fim natural? Cara, a morte. A morte é algo natural. Obviamente, sua relação, por mais que ela dure muito tempo, ela não vai durar para sempre. Porque em algum momento, você ou a tua parceira, você é aquele teu amigo, você é aquele teu parente, um dia vai para um outro plano. Ou um dia somente vá para a Terra. Eu não sei para onde vai. Por quê? Porque eu nunca fui lá. Ou pelo menos eu acho. Mas isso acontece. Inclusive o estoicismo, ele traz isso com uma frase extremamente importante, é uma das principais frases estoicas, que é "memento mori". Como é que acontecia isso, tá? O significado dessa frase é: lembre-se de que um dia você vai morrer. E por que era dito isso? Eu vou te trazer um exemplo clássico. Vamos supor que você, como general bonzão, você foi lá para a guerra, cara, você ganhou, assim, você não perdeu nenhum soldado, todo mundo voltou, trouxe os espólios de guerra, dinheiro, mulheres e trabalhadores, né, que na época eram escravos, infelizmente, e boi, vaca, cabrito, cara, você ouro, você trouxe tudo. Você chegou, tá apresentando lá pro imperador, pro rei, tá, lá vem você, toda a pompa, e a cidade toda te aplaudindo, né, tá parecendo aquela We Are The Champions, né, do Fred Mercury. E todo mundo lhe aplaudindo, e você chegando, você, cara, eu sou o maior, eu sou bom, eu sou o melhor general que existiu na face da Terra. Nessa, existia ali o sacerdote, o filósofo, ele chegava para os seus aprendizes, né, ele falava assim: "Fulaninho, ô Pedro, Paulo", eu estou trazendo outras referências, né, "Pedro, Paulo, deixa eu te falar, vai lá no ouvido daquele cara, daquele general, e diz para ele um negocinho". Aí vinha esse cara, corria, chegava no ouvidinho do general e falava assim: "Memento mori". Só isso, no ouvidinho. Eu vou falar de outra voz. "Memento mori", baixinho. O que é que isso significa? Cara, lembre-se de que você vai morrer, irmão. Lembre-se de que tudo está essa glória que você está vivendo, ela vai acabar.
em algum momento. Lembre-se que a velhice, ela pode chegar para você, a doença, ela pode chegar para você. Então, assim, bota o pé no chão, irmão. Não perde isso. Esse era o objetivo da frase. Coloca teu pé no chão. Para de ir para as estrelas. E quantas vezes a gente vê que as ruínas de grandes fortunas, de grandes personalidades, vamos dizer assim, acabam ruindo por conta disso. Porque a soberba, porque o poder sobe a mente e acaba perdendo. E aí entra o quê? Os desejos e os vícios. Que é, eu me apego ao material. Eu consegui o dinheiro, eu consegui o poder, eu consegui o cargo, agora eu sou melhor do que todo mundo. Não, muito pelo contrário. Você está vivendo a vida com todo mundo. O fato de você ter ou não ter bens muda a tua experiência aqui, obviamente. Para alguns, ter bens é até pior, era melhor se não tivesse. Mas todo mundo tem um fim. E todo mundo tem a tua missão, o teu propósito. Você tem a tua missão, o teu propósito aqui. Você tem um porquê de estar aqui. De um crescimento, de uma evolução que só você é. Para a tua alma. E isso segundo o estoicismo. E isso segundo o próprio cristianismo. Você está aqui para crescer, para evoluir como ser humano. Esse é o teu ponto. Isso pode ter recursos financeiros, né, trazendo aqui, ou não. Mas essa frase do Memento Mori, inclusive, é uma recomendação que eu trago, que você tenha em mente. Cara, lembre-se que um dia você vai morrer. Não no sentido da morte em si, até porque essa é a única. Se existe uma única verdade no mundo, no universo, é que nós vamos falecer em algum momento. Não sei a causa, não sei quando, não sei porquê. Isso eu entrego a Deus, ao Criador, ao universo, porque isso não está em mim. Eu vivo o meu dia sempre da melhor forma, como deveria ser. Até os dias piores, vivo os dias piores da melhor forma que você possa viver, porque tudo passa. Esse é o ponto. A dor, o sofrimento passa, a glória e as conquistas, a euforia também passa. Os dois passam. Percebe que nessa situação que eu trouxe para você, eu foquei muito no algo positivo, porque nós tendemos a querer estender aquilo que é positivo e queremos, geralmente, reduzir, exprimir ou até eliminar aquilo que é negativo. Só de falar, os dois são importantes. Tanto a alegria de uma conquista, como a tristeza de uma perda, os dois são importantes. Importantes para que você desenvolva dentro de você alguma coisa. Neste caso, a maturidade emocional. Neste caso, o autodomínio. Neste caso, para que você olhe e perceba assim, cara, só sei que nada sei, só sei que em algum momento eu vou partir daqui para um outro lugar, se é melhor ou pior, eu já não sei, né? Depende da tua linha, depende do que você está vivendo na tua vida, mas alguma coisa vai acontecer. E tudo vai passar. Cara, se você está num processo de problema financeiro, um problema na tua relação, seja lá o que for, busque solução para isso. Não se agarre a este momento negativo achando que ele não vai acabar, que ele vai ser eterno. Cara, eu tô sofrendo agora. Isso, inclusive, são as principais causas que a gente tem hoje de ansiedade e depressão. É exatamente isso. Qual é a diferença entre ansiedade e a depressão? Basicamente, a ansiedade é você sentir algo, geralmente, tá? Existem fatores, mas geralmente é eu sentir algo por aquilo que ainda não aconteceu. Eu tenho medo de que aconteça algo e eu começo a ficar ansioso como se aquilo estivesse acontecendo, porque essa luta está acontecendo na minha mente. Eu começo a visualizar aquele desfecho negativo. Eu começo a visualizar o meu chefe demitindo. Só que, cara, o chefe às vezes tá até gostando de você, quer até te promover, mas você tá, cara, aquele cara me olhou diferente, eu tô sentindo que esse chefe vai me demitir, e como é que eu vou pagar minhas contas? E aí você começa a ficar ansioso, e você começa a trabalhar, e você começa a se sentir mal, e você acaba fazendo coisas erradas, por quê? Porque achava que ia ser demitido, na verdade não iria. Essa é um exemplo, tá? Obviamente, aqui para você de ansiedade. A depressão já é algo conectado ao passado. E aí você fica preso no passado pensando assim, cara, mas meu pai me tratou tão mal, e isso. Aí você fica naquela flutuação de voltar no passado e conectar. Obviamente, os dois são extremamente importantes e devem ser olhados, tá? Deve ter o direcionamento, buscar um profissional qualificado para que direcione você. O que, que eu posso trazer aqui e te direcionar? Isso acontece por sabotadores. Sabotadores que atuam na tua mente, controlando tua mente, para que você ou fique preso no passado, ou que você visualize o futuro e fica trazendo de uma forma negativa, e fique trazendo esse futuro negativo para o teu presente. A única coisa que existe é o teu presente, é ele que você deve viver. E quem é que vive esse presente? O sábio. Por isso que eu recomendo você agora faça uma coisa. Clica no botão que está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Clica nesse botão para que você receba uma análise detalhada dos teus sabotadores e um direcionamento do que você pode fazer para ativar o teu sábio interno, assumir o teu autodomínio e o governo absoluto da tua mente. Isso é o que te direciona agora. Vamos dar continuidade aqui à meditação de Marco Aurélio. Ele continua. Sua substância é como um rio fluindo incessantemente, suas ações estão em contínua mudança e suas causas estão sujeitas a infinitas transformações. O que é que ele está dizendo? Não, as coisas acontecem. Só que as coisas acontecem de formas diferentes, por questões diferentes. Inclusive, aqui vai uma lei, tá? Uma lei hermética, ou seja, um princípio universal, que é a lei da causa e efeito. É muito difícil você definir qual de fato foi a causa de algo que aconteceu. Por quê?
Porque toda vez que você vai investigar uma causa, existe uma outra causa pregressa a ela. E eu vou trazer um exemplo pessoal que aconteceu há pouco tempo. Eu fui para o interior, eu e minha esposa, né, a gente vai de tempos em tempos para lá, para casa de minha sogra. Jô faz atendimentos lá e eu auxilio minha sogra em algumas coisas. E neste movimento que a gente foi dessa última vez, pouco antes de chegar, eu falei para Jô e pedi para ela mandar mensagem para minha sogra ficar atenta ao portão, para ela abrir o portão e entrar com o carro. Jô foi e mandou a mensagem. Por algum motivo, aparentemente, minha sogra ou não leu na hora, ou a mensagem demorou de chegar lá. Ou seja, chegou depois. Às vezes você manda mensagem, você está sem internet, e ela manda, e quando chega no celular da pessoa, chega como se fosse naquele momento. Mas na verdade, você já tinha mandado 5, 10, uma hora antes. Tudo bem. Chego na porta da casa da minha sogra, o portão está aberto. Eu pensei, cara, eu acho que esse portão fecha automático. Eu vou esperar. E eu parei em frente, olha só, no meio da rua, o carro atravessado na rua, em frente ao portão aberto. Eu passei um tempo ali, sei lá, 1, 2 minutos, eu falei assim: "Cara, não demora tanto assim, geralmente é rápido, então não fecha". Quando eu entrei, minha sogra apertou o botão. E aí no que apertou o botão, o portão ele é muito rápido, ele foi e bateu na lateral do carro, é o carro relativamente novo, não tem nenhum ano o carro, e aí bateu na parte da roda ali, né, na frente e bateu no retrovisor. E aí a gente parou, etcétera, desligou e tudo mais, e começou a conversa. Eu quero que você preste atenção. A conversa foi minha sogra dizendo que ela viu a minha tinha acabado de ver a mensagem e apertou o botão achando que estava abrindo, mas na verdade estava fechando. Jô falou, mas eu mandei a mensagem antes. Eu falei, eu estava esperando o carro. Quem estava certo? Qual foi a causa do acidente ali? Não existe. Porque tudo isso, em conjunto, foram causas para ter este efeito, que foi o portão bater no carro. O que está no nosso controle? E aí entra mais uma vez princípios históricos aqui. Cara, o que está no nosso controle é da próxima vez, de duas uma. Ou a gente tem um controle, a gente aperta o botão, que isso não elimina, tá? Pode ser que eu abra o portão e ela feche o portão na hora que eu estiver entrando, tá tudo bem. Mas isso reduz o risco. Ou a gente toma uma outra atitude, uma estratégia de chegar. Cara, chega ali na frente, liga, confirma, ou desce do carro. Questão de segurança eu não desci, né? Tem outros fatores. Né? Ou desce do carro, confirma, ó, estou entrando com o carro, pera aí, espera. Ou seja, é isso que eu tenho controle. Ficar buscando uma causa de quem foi o culpado, e olha só, de quem foi o culpado por ter fechado, não vai mudar em nada. Primeiro, o carro não vai consertar por conta disso, o tempo não vai voltar, nada vai acontecer. E aí vem um outro ponto extremamente importante. Geralmente, quando a gente se apega, a gente busca na causa e fica conectado a isso, a gente geralmente está buscando culpados. E um mentor meu, extremamente, cara, um cara extraordinário, ele diz: quem geralmente busca culpados, tende a culpar inocentes. Ou seja, nem sempre a culpa foi daquela pessoa. E provavelmente que não. Existe uma parcela de responsabilidade minha ali? Sim. Eu poderia ter tomado N decisões diferentes e não acarretaria no batimento do carro. Existe a coisas que minha esposa poderia ter feito? Sim. Ao invés de mandar mensagem, ela poderia ter ligado. Existe coisas que minha sogra poderia ter feito? Sim. Minha sogra poderia ter saído, poderia ter visto se existia um carro ou não e fechado o portão, porque ela fechou de dentro da cozinha. Percebe que todo mundo tinha uma responsabilidade dentro disso? Então não existe culpado. Mas se a gente busca a causa do que aconteceu, o que é que eu estou fazendo? Eu estou buscando culpado. E não existe culpado. Irmão, muda essa mentalidade agora. Para de buscar culpado e comece a entender que existe responsabilidade. E você é responsável pela tua vida. Acabou, mais nada. Não adianta culpar ninguém, não adianta culpar nada. Eu fiquei super tranquilo. Eu saí do carro e falei, velho, aconteceu, bateu, estamos bem, estamos vivos, tudo que importa é isso aí. E se tivesse ido, foi. Acabou, não tinha como fazer nada. E a vida segue. O que é que ele está querendo dizer aqui? As coisas mudam constantemente. O mundo muda constantemente. Tudo pode acontecer a qualquer momento. Um simples, e aí vem o efeito borboleta, né? O simples bater de asas de uma borboleta do outro lado do mundo, na China, por exemplo, pode ser o princípio ativo que acarretou em um furacão em um outro país. Aqui no Brasil, por exemplo. Obviamente, isso aqui é uma metáfora que ele diz, mas ele fala que uma coisa pequena com bater de asa pode gerar algo extraordinário. E existem filmes que relatam sobre isso. Mas eu queria trazer um outro conceito aqui para você, extremamente importante. Você já deve ter ouvido, muito provavelmente, na sua vida. Que é um conceito de Heráclito. Heráclito era um filósofo e ele fala basicamente o quê? Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois não encontra as mesmas águas e o próprio ser já não se modificou. Eu vou trazer isso aqui de N formas, tá? Primeiramente, é o quê? A água do rio está fluindo. Então, uma vez que a água passou por você, ela continua a vida. Inclusive, muitas vezes, a vida é associada ao rio, ou seja, a vida ela é fluida. Não há como você voltar no passado, nem há como você querer pensar lá na frente, porque é só o presente. O momento que você está vivendo ali, o corre que você vive, é isso que importa. Essa é a representação da vida. Inclusive, a água é uma representação, segundo até o próprio Jung, das emoções. Então, as emoções, a tua vida, ela flui, ela não volta. Se você coloca uma barragem, perceba,
Se você coloca uma barragem, o que é que vai acontecer? Aquela água ela concentra a energia e quando ela solta com muita força. E aí ela fica depois calma. Ela vem aqui com uma determinada força, ela é reprimida a energia, ela libera toda essa potência e depois ela fica calma. O que é isso? Emoção. Picos emocionais. Cara, que representação maior do que um processo de ira que tem? É exatamente isso. A ira acontece você acumulando coisas, seu pavio pode ser curto ou não, você acumula aquilo dentro de você, você não processa aquilo e uma hora você explode. No momento que você explode, você se sente bem depois. Você fala, liberei. Cara, por que você não liberou antes? Por que você não fez outras coisas antes? E eu recomendo um hábito para isso. O hábito é a meditação histórica. Ou seja, é você pegar o teu caderno, seja ele qual for, pode ser o teu próprio celular, no bloco de notas, e você fazer um diário. Cara, você colocar o que você sentiu, deixou de sentir, como foi aquilo. Se você quiser xingar, xingue, pode ser qualquer pessoa, porque ali é só você com você. Coloca para fora, enxerga a verdade que há dentro de você, que aí você começa a assumir o controle. O domínio. Lembra que a gente falou sobre os sabotadores? Então, essa é uma forma de enfraquecê-los, de você olhar para eles. Uma das formas. Existem outras. E, obviamente, você precisa saber quem é esse sabotador. Mas vamos dar continuidade aqui. Nessa terceira parte, o que é que ele diz? Quase nada permanece muito tempo de pé. Irmão, se a gente pega a história, a gente vê grandes impérios. E na história a gente percebe assim, cara, não tem como esse império acabar. Não tem como isso terminar. Irmão, eles são muito grandes, eles são muito bons. Os caras são extraordinários, que guerreiros são esses e tudo mais. Pouco tempo depois você percebe o quê? Acabou o império. E aí se torna um dos piores impérios da região. Destruiu tudo, acabou o negócio. Existem aquelas empresas que, cara, era a empresa do segmento, era impossível. Americanas, pouco tempo. Cara, Americanas era americana. Meu Deus, desde que eu sou pequeno, existe ali Americanas. Cara, os caras estavam falidos e escondendo tudo. Ninguém acreditou naquilo. Ou seja, nada permanece. Inclusive, essa é uma outra verdade, tá? Uma, você vai morrer, momento morre. E outra, cara, nada permanece. Nem o bom, nem o ruim. Esse é o ponto. E aí vem um outro princípio que eu preciso que você capte aqui que é a lei universal do ritmo. A vida, ela vive no ritmo. Qual é o ritmo? Altos e baixos, altos e baixos. É exatamente igual a um processo ali de ações da bolsa de valores. Existe o alto e baixo, ela vai subindo, descendo. Seu coração é assim, alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Nada contra. Isso extremamente é importante, porque o alto e baixo significa que a vida está viva, a vida está pulsando, a vida está em movimento, e isso é um ritmo. Se você pega a maré, existe o alto e baixo. O alto e baixo ele vai vivendo um ciclo, obviamente, né? Mas existe a maré rasa, existe a maré cheia. É alto e baixo. Isso faz parte da vida. É só olhar para a natureza, meditar, que era o que os filósofos faziam antigamente, e eles descobriam os princípios da vida através do que acontecia no universo. Porque você faz parte do universo. Você é um microcosmo, como o estoicismo ele traz, né, os pensadores estoicos, dentro desse macrocosmo. Você faz parte dele. Por isso, as leis do universo também existem, né, dentro de você. Você precisa cumpri-las. Não tem como você dizer que sua vida não vai ter alto e baixo. Ah, não só vou... Daniel, agora que eu ativei a mentalidade, uma mentalidade de um imperador, como Marco Aurélio, eu vou colocar para valer, eu tenho autodomínio da minha mente, nada de ruim vai acontecer. Irmão, lamento. Mas justamente por ativar isso, você vai perceber que em algum momento algo vai acontecer. Só que você vai saber se posicionar ou vai saber que precisa aprender a se posicionar diante disso. Então entenda, o alto e baixo vai acontecer. Nada permanece para sempre. Absolutamente nada. De uma forma ou de outra, aquilo vai se acabar neste plano de existência. E para a gente fechar aqui, a quarta parte, o que é que Marco Aurélio ele traz? Dessa maneira, não é um tolo que muito se orgulha, sofre ou se lamenta em meio a este fluir, como se ele próprio perdurasse por muitas gerações? O que é que ele está dizendo? Aquela pessoa que acha que é imortal. O exemplo que eu trouxe, o general, o cara ganhou a guerra ali, ele está achando que vai vencer todas as guerras. Cara, pode ser que ele perde, ó. Inclusive, pode ser que ele perda uma guerra, não a guerra com outro exército, mas a guerra consigo mesmo. Ele pode perder a guerra com a doença. Ele pode perder uma guerra que custe a vida dele, custe os bens dele, custe a família dele, custe alguma coisa para ele. Esse é o ponto. Nada permanece. E você achar que é eterno, que é para sempre, ou que detém todo o conhecimento, que é o maioral, que agora descobriu a fórmula da vida, irmão, isso é um sinal de ignorância. E eu trago ignorância no sentido de eu não detenho um conhecimento. Eu sou ignorante de muitas coisas. Tem muitas coisas que eu não detenho conhecimento. Hoje mesmo eu estava conversando com o João, a gente estava falando sobre cobras, porque a menina que trabalha aqui em casa, ela viu uma cobra, porque a gente mora numa região aqui com mata e tal, e ela viu uma cobra, saiu correndo, certo? Minha esposa falou, não, porque quando era criança, passou uma cobra de duas cabeças em cima da minha perna, e ela disse que era uma cobra coral. Eu tinha escutado que cobra de duas cabeças era outra cobra, não cobra coral. E ficou nessa. Quem é que sabe a verdade? Eu não sou biólogo de cobra nem nada do tipo. Ela, muito menos.
Ambos estão certos, mas ambos podem estar errados também. Tá tudo certo, o que que isso vai mudar na nossa vida? Nada. Esse é o ponto. A vida segue, a vida continua. Inclusive, esses conceitos podem mudar. A gente vive em um mundo que é constante mudança. E aí vem mais uma verdade, a verdade da mudança. Tudo vai mudar em algum momento para o que seja, entre aspas, bom, para que ache ruim. Inclusive isso, não há bom e ruim. Na vida não existe bom e ruim. O que você pode enxergar como algo bom, para outra pessoa pode ser algo extraordinário. Lembre-se, e aí um dos princípios financeiros, irmão, que é extraordinário, que o pessoal fala, você quer fazer dinheiro, é reservar dinheiro no momento que tudo está acontecendo bem no teu país e pegar esse dinheiro e investir no momento de crise. Porque na crise tem muitas pessoas que não se prepararam. Então aquele que se preparou está bem. E aí você pega a história de José na Bíblia. José vai para o Egito, ele fala, ele tem a visão de quê? Ele passa para o faraó e fala assim: Faraó, olha só, essas 7 vaguinhas gordas aí é o período de prosperidade, tá? Que vai colher muita colheita, muita coisa. Princípio Salomão que eu falei no vídeo anterior. Você vai colher ali muita coisa. Só que vai vir 7 anos de vaca magra aí, irmão, que vai faltar comida e o Egito e a região vai ficar acabada, irmão. E o cara fala assim: pô, você sabe, irmão, você entende o negócio. Sabe o que você vai fazer? Você vai assumir o comando disso aqui e você vai botar isso a acontecer. O que é que José fez? Ele pegou aquele período, reduziu a quantidade de consumo de comida, começou, aumentou a produção e guardou tudo aquilo. Velho, nesse período, o Egito, ele começou a trocar esta comida por ouro, depois por vaca, por bens, por mão de obra. Cara, os caras ficaram ricaços assim. É porque no período da crise, ele tinha o conhecimento, um insumo, aquilo que era necessário. Isso que eu quero que você entenda. O alto e baixo ele é extremamente importante para que você aprenda com ele, tanto no pico como na crise, lá na depressão, para que você possa tomar as melhores decisões. E isso você precisa de sabedoria. E justamente para precisar de sabedoria, uma coisa que você precisa certamente ter, que é maturidade emocional. Por isso que eu recomendo para você assistir este vídeo aqui, onde eu falo como você pode ter o autodomínio das suas emoções e você vai deixar de ser escravo das suas emoções. E aqui embaixo é um outro vídeo onde eu falo sobre procrastinação. Daniel, qual que você recomenda aquele que faz mais sentido para você hoje? Se é se libertar da sua escravidão das emoções ou tomar decisões mais sábias. Venha-se embora porque amanhã nós temos um novo vídeo às 20 horas, guerreiro. Um grande abraço. Tchau, tchau.